Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é esse lindo tapete. É a segunda versão do tapete ondulado. O diferencial dele é esse contorno aqui na parte central. Ficou super lindo, não é mesmo? Então, o tapete é o mesmo, mas com um detalhezinho diferente. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso lindo tapete. Para a aula de hoje, vamos utilizar um novelo do Barroco Natural. Este é o número 6, é um novelinho de 700 gramas. Não se preocupe que vai sobrar fio. Também vamos utilizar um novelo de Barroco Multicolor Premium. Esta é a cor Gloss 9734. Vamos utilizar uma agulha de crochê de 3,5 mm e uma tesoura para os arremates. Então vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos dar início com 63 correntinhas. São 61 correntes mais duas para virar o trabalho. Então, nós vamos vir na terceira correntinha. 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Desta forma. E vamos trabalhar até o final da correntinha, com um ponto baixo para cada corrente de base. No total, vamos ter 61 pontos baixos, já contando com as duas correntes iniciais. Então, introduz a agulha, laça o fio, vai ficar duas alcinhas, laça novamente e tira as duas, formando ponto baixo. Um ponto para cada correntinha. Então, vou trabalhar até o final da corrente, com um pontinho baixo para cada corrente, dando um total de 61 pontos baixos. E eu volto a mostrar para vocês a continuação. Trabalhei os 61 pontos baixos e vai ficar desta forma. Aqui o direito e aqui o avesso dos pontos baixos. A próxima carreira, nós vamos dar início com 3 correntinhas. 1, 2, 3. 2 laçadas na agulha. Vamos pular 3 pontinhos de base bem no quarto. Introduz a agulha, laça o fio e agora tira de 2 em 2 para formar o ponto alto duplo. Vai ficar como se fosse um triângulo aqui, desta forma. Agora vamos subir 4 correntinhas. 2, 3, 4. Contando com a correntinha, 10 pontos altos aqui na lateral do ponto alto duplo. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. E vai ficar desta forma. Aqui vamos pular um pontinho de base e vir no próximo. E fazer um ponto baixo. Então, nosso motivo vai ficar assim. O próximo, ao invés de fazer 3 correntes, vamos fazer só 2, porque já temos o ponto baixo. Então, 1, 2. 2 laçadas na agulha, pula 3 pontinhos de base. Vem no quarto, laça o fio e tira de 2 em 2. Novamente, vamos subir 4 correntes. 3, 4. E agora trabalhar os 10 pontos altos, já contando com a corrente inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Pula um ponto de base, vem no próximo. Um ponto baixo. E a nossa peça vai ficando desta forma. Ele vai ficar assim meio embabadado mesmo, porque depois vai ser o efeito do tapete, que ele vai ficar como se fosse ondinhas na parte central do tapete. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Um ponto baixo, fechando o motivo anterior, 2 correntes. Um ponto alto duplo, pulando 3 pontinhos de base. Sobe 4 correntinhas, contando com a corrente inicial, 10 pontos altos. Pula um ponto de base, um ponto baixo. Então, vou repetir até o final da carreira. No total, teremos 10 motivos iguais a esse. Então, eu volto a mostrar para vocês a continuação. Então, aqui eu trabalhei os 10 motivos e vai ficar desta forma. Então, essa primeira carreira sempre vai ficar assim soltinha. A próxima carreira, nós vamos fazer as correntinhas, que será a base para uma nova repetição. Aqui para o primeiro motivo, nós temos que fazer as correntinhas para subir e também as correntinhas que vai formar a alcinha para fazer o próximo motivo. Então, aqui nós vamos subir 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 correntinhas aqui do ponto inicial e mais 5 para formar a alcinha de cima, dando um total de 12. 8, 9, 10, 11, 12. Então, mais 5 correntinhas. Vamos vir bem em cima da quarta correntinha do motivo. Então, tem a alcinha com 4 correntinhas. Vamos vir em cima da quarta correntinha, bem na pontinha do motivo. E fazer um ponto baixo. Então, a primeira alcinha vai ficar assim. Na próxima carreira, ela já se ajeita e fica retinha. Agora, nós vamos fazer 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Vem no próximo motivo, em cima da quarta correntinha. Vem na pontinha e faz um ponto baixo. Novamente, 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Vem no próximo motivo, em cima da quarta correntinha. E faz um ponto baixo. Vai ficando desta forma. Então, nós vamos repetir até o final da carreira. Um ponto baixo bem na pontinha do motivo, em cima da quarta corrente. 5 correntes de espaço. Um ponto baixo, 5 correntes de espaço. Repete até o final da carreira. Então, vou fazer essa repetição e volto a mostrar para vocês a continuação. Então, aqui eu trabalhei as correntinhas. Então, vai ficar 5 correntinhas em cima de cada motivo, desta forma. É o mesmo número de pontos que tem em cima, tem embaixo. Então, nós vamos repetir a carreira aqui dos motivos. O primeiro começa com 3 correntes, 2 laçadas na agulha, pula 3 correntinhas de base. 1, 2, 3. Na quarta corrente, faz o ponto alto duplo, tirando de 2 em 2. Vai formar o triângulo igual formou aqui embaixo. Vamos subir 4 correntes. 2, 3, 4. Contando com a corrente inicial, vamos trabalhar os 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui temos os 10 pontos altos. Agora, vamos pular uma correntinha de espaço e vir em cima do ponto baixo. Aqui, vamos fazer um novo ponto baixo. E formou o primeiro motivo. A partir do segundo, já temos o ponto baixo, então faz 2 correntes.
Apenas no primeiro que vamos fazer 3, porque não temos o pontinho baixo. Então, um ponto baixo, 2 correntes, 2 laçadas na agulha, pula 3 correntes de base. 1, 2, 3. Aqui na quarta, faz o ponto alto duplo. Novamente, sobe 4 correntinhas, 3, 4. E trabalha os 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Pula uma corrente de base, um ponto baixo. Vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Então, é o mesmo motivo aqui da repetição anterior. Então, vou repetir esse motivo até chegar aqui no penúltimo motivo. E volto a mostrar para vocês como que eu faço o último, aqui nessa correntinha que é um pouco maior. Então, eu vou trabalhar até o penúltimo motivo e volto para trabalhar com vocês o último desta carreira. Aqui eu repeti os motivos. Então, trabalhei até o penúltimo e agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o último aqui nessa correntinha que é um pouco maior. Então, nós vamos iniciar com as 2 correntes, 2 laçadas na agulha, pula 3 correntes, 1, 2, 3. Na quarta corrente, vamos fazer o ponto alto duplo. Tira de 2 em 2. Agora, vamos subir as 4 correntes, 2, 3, 4. E trabalhar os 10 pontos, contando com as correntes iniciais. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pular uma corrente de base, vir na próxima. Um ponto baixo. E aqui finalizou a carreira. Pode perceber que a correntinha aqui do início da carreira anterior ficou bem certinha. Então, agora nós vamos repetir essa carreira de correntinha. Então, vira para o avesso. Sempre vamos dar início com 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 7 correntinhas do ponto inicial e mais as 5 de espaço da alcinha de cima. Vem em cima do motivo, na quarta correntinha, um ponto baixo. 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vem no próximo motivo e vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. 5 correntes, um ponto baixo. 5 correntes, um ponto baixo na pontinha de cada motivo. Então, só a primeira alcinha que vamos ter 12 correntes. E para finalizar, faz o motivo contando os pontinhos igual aqui dos outros. Então, pula 3, um ponto baixo. Depois pula um ponto baixo, que a alcinha aqui de início da carreira anterior fica bem certinha, formando o quadradinho. Então, a partir daqui, o nosso trabalho será repetição. Nós vamos repetir esse motivo 15 vezes, contando com o primeiro. Então, aqui já temos 2, vamos repetir mais 13 vezes. Então, sempre a carreira do lado direito faz o motivo, no avesso as correntinhas.
Todos os motivos são iguais, com exceção aqui do início, que inicia com 3 correntinhas, e os motivos seguintes com um ponto baixo e 2 correntes. E na carreira de volta, sempre 12 correntes, um ponto baixo, e o restante das correntinhas com 5 correntes e um ponto baixo. Então, vou repetir essas duas carreiras, o motivo e a correntinha, até completar 15 repetições. E eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso trabalho. Então, pessoal, aqui eu fiz as 15 repetições e vai ficar desta forma. Ele vai ficar meio onduladinho, porque esse é o efeito do tapete. Então, agora eu vou mostrar para vocês a continuação. Então, a última repetição, eu fiz aqui os pontos altos, e a última carreira é a de correntinha. Então, é 5 correntes e um ponto baixo. A próxima, nós vamos trabalhar igual a primeira carreira. Nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto em cima do ponto baixo e um para cada correntinha. No total, nós vamos ter 61 pontos baixos, igual a primeira carreira. Então, o mesmo número de pontos que tem na primeira carreira, nós vamos ter aqui na última também. Um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, é um ponto em cima de cada correntinha e um ponto em cima do ponto baixo. No total, vamos ter 61 pontos baixos na carreira. Então, eu vou trabalhar até o final da carreira e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Aqui eu trabalhei toda a parte de cima, um ponto baixo para cada ponto de base, no total 61 pontos baixos. A próxima carreira, nós vamos contornar toda a peça com pontos baixos. Então, aqui eu vou subir uma corrente, e agora eu vou trabalhar a lateral com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, será um ponto baixo para cada correntinha, desta forma. Vem com um pontinho para cada correntinha. Vou trabalhar até chegar aqui nesse pontinho, que é o ponto onde prendemos o motivo, para vocês verem como que eu vou fazer. Então, aqui eu trabalhei com um ponto baixo para cada correntinha. Cheguei aqui no ponto baixo. Eu vou pegar bem na lateral dele. E vou fazer um ponto baixo. Desta forma. E, novamente, um ponto baixo para cada correntinha seguinte. Nós vamos trabalhar toda a lateral do tapete desta forma. Sempre com um ponto para cada ponto de base. Então, é um ponto em cima de cada correntinha e um ponto em cima do ponto baixo, onde prendemos o motivo. Então, sempre serão 6 correntinhas mais o pontinho baixo. Então, para cada espacinho aqui do motivo, temos 7 pontos baixos. Então, vou trabalhar desta forma até o final dessa lateral, com um ponto para cada ponto de base. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o cantinho e como que eu vou trabalhar aqui em cima dos pontos baixos. Trabalhei toda a lateral com um ponto baixo para cada ponto de base e vai ficar desta forma. Agora, cheguei aqui no cantinho, que é em cima dos pontos baixos aqui do início do tapete. Aqui eu vou fazer 2 correntes. E vou vir já no próximo ponto e fazer um ponto baixo. Então, vai ficar um ponto baixo aqui na correntinha, 2 correntes e um ponto baixo no próximo ponto de base. E aqui nós vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base. Desta forma. Então, é sempre um pontinho para cada ponto de base, contornando o tapete. E no canto, vamos ter 2 correntinhas. Vai ficar desta forma, um ponto para cada ponto baixo de base, e aqui no cantinho as 2 correntinhas. Então, faz o ponto baixo no último ponto aqui da lateral, 2 correntinhas, um ponto baixo no primeiro ponto aqui da outra lateral.
E assim nós vamos fazer nos 4 cantinhos. E sempre trabalhe aqui a lateral com um ponto para cada ponto de base. Então, vou contornar toda a peça com um pontinho para cada ponto de base e 2 correntinhas no cantinho. E eu volto a mostrar para vocês como que eu finalizo esta carreira. Então, aqui eu fiz todo o contorno da peça, um ponto baixo para cada ponto de base, aqui na lateral. E aqui na parte de cima também, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Para finalizar a carreira, eu fiz 2 correntinhas, que é a do cantinho. Vou vir aqui na correntinha inicial, introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo, fechando a carreira, desta forma. Agora, nós vamos trabalhar mais 2 carreiras da mesma forma. Inicia com uma corrente e vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base. A única diferença é que nessas 2 carreiras, nós vamos pegar apenas na alça de trás do ponto de base. Então, cada ponto baixo tem 2 alcinhas em cima, introduz a agulha apenas na de trás, desta forma. E assim nós vamos contornar toda a volta do tapete. Um ponto para cada ponto de base. E vai ficar esse detalhezinho aqui na parte da frente. Caso você não goste desse detalhe, pode pegar as 2 alcinhas juntas, não tem problema. Então, vou trabalhar toda a lateral, um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui no cantinho onde temos as 2 correntinhas, então nos 4 cantos do tapete, onde tem as 2 correntinhas, vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Igual fizemos aqui na primeira carreira. Então, sempre será um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no cantinho. Então, laça as 2 correntinhas para fazer o cantinho. E a lateral, um ponto para cada ponto de base. Então, vou trabalhar desta forma, por toda a volta da carreira. E fechar com ponto baixíssimo, aqui na corrente inicial. Igual fizemos na carreira anterior. E aqui, para finalizar o cantinho, vamos ter um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Então, finaliza com um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar 2 carreiras desta forma, essa e mais uma. Ponto baixo em cima de ponto baixo e o cantinho sempre com ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Então, vou trabalhar as 2 carreiras e eu volto aqui para mostrar para vocês a continuação. Então, aqui eu trabalhei as minhas 2 carreiras de pontos baixos, ponto em cima de ponto, pegando apenas na alça de trás. E vai ficar desta forma, com esse detalhe na parte da frente do tapete. E no cantinho eu trabalhei com um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Então, são 3 carreiras de pontos baixos exatamente iguais. Aqui, feitas as 3 carreiras, a de contorno e mais 2, nós vamos cortar o fio. Com a agulha na laçadinha, puxa tudo para frente. Aqui, vamos dividir o fio em 2, 3 fios para cada lado, vem aqui um pontinho ao lado, puxa um dos fiozinhos para que eles fiquem separados, desta forma, e aqui eu vou dar 2 nozinhos. Então, esse fio é só esconder por baixo dos pontinhos de base. Então, vem trançando ele aqui até que fique totalmente escondido. Então, vou esconder o fio e volto a mostrar para vocês a continuação. Agora, nós vamos trabalhar com o fio mescla rosa. Então, vou dar início bem aqui no cantinho, vou introduzir a agulha e já inicio com um ponto baixo. Desta forma. Vamos fazer 2 correntinhas, igual às carreiras anteriores, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no cantinho. Desta forma. E agora, nós vamos contornar todo o tapete com um ponto baixo para cada ponto de base. Sempre pegando apenas na alça de trás do ponto de base, para que fique o detalhe. Lembrando que caso você não goste desse detalhezinho, pode laçar as 2 alças juntas, não faz mal. Então, vou trabalhar toda a peça com um ponto para cada ponto de base, pegando na alça de trás. E no cantinho, um ponto baixo,
2 correntes e um ponto baixo. Então, vou contornar toda a peça e eu volto a mostrar para vocês a continuação. Contornei toda a volta do tapete com um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. E todos os cantinhos eu trabalhei com um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Agora, nós vamos vir aqui no pontinho inicial e fazer um ponto baixíssimo. Então, introduz a agulha no ponto, laça o fio. Essa mesma laçada passa por dentro da laçada da agulha, fazendo ponto baixíssimo. Corta o fio, puxa todo para frente e agora faz o arremate igual fizemos do natural. Divide o fio em 2, vem um pontinho ao lado e puxa um dos fiozinhos para a parte de trás, deixando os 2 fios separados. Faz 2 nozinhos. Então, esconde esse fio por baixo dos pontos de base. Eu vou esconder o fio e volto a mostrar para vocês a continuação. Agora, vamos trabalhar novamente com o fio natural. Então, novamente, eu vou dar início aqui no cantinho, com um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo, para formar o cantinho do tapete. Então, os cantinhos são sempre da mesma forma, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E da mesma forma que trabalhamos as carreiras anteriores, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Tem 2 alcinhas, pega apenas na de trás. E assim nós vamos contornar todo o tapete novamente. Um ponto baixo para cada ponto de base, e o cantinho com um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. No total, nós vamos fazer 3 carreiras com o fio natural. Ponto baixo em cima de ponto baixo, sempre pegando na alcinha de trás do ponto de base, e o cantinho com um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Aqui, como foi a carreira de emenda, iniciei com ponto baixo. As próximas carreiras vamos iniciar igual a que a segunda carreira do natural. Uma corrente, e então trabalha o ponto baixo em cima aqui do pontinho e faz o canto. Então, nós vamos fazer 3 carreiras, sempre fechando com ponto baixíssimo aqui no pontinho inicial. Então, vou trabalhar 3 carreirinhas, ponto baixo em cima de ponto baixo, cantinho em cima de cantinho. E eu volto a mostrar pra vocês o acabamento do tapete. Então, aqui eu trabalhei as 3 carreiras de pontos baixos e vai ficar desta forma. Fica bem delicadinho, não é mesmo? Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto. Agora, vamos cortar o fiozinho e puxar a laçadinha para a frente para fazer o arremate. Então, vamos dividir o fio em 2, 3 fios para cada lado. Vem um pontinho ao lado, puxa um dos fiozinhos para a parte de trás. E aqui vamos fazer 2 nozinhos para que o trabalho não desmanche. Então, é só esconder esse fio por baixo aqui dos pontos de base. Agora, eu vou mostrar para vocês a última carreira, que será o acabamento do tapete. Para o acabamento, nós vamos utilizar o fio rosa mesclado e vou dar início aqui no cantinho, bem em cima da corrente. Aqui eu vou introduzir a agulha na correntinha, com o fio solto mesmo, sem dar nozinho, eu vou laçar o fio. Então, eu vou segurar o fio aqui na parte de trás, lacei. Aqui eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma corrente e vou vindo na próxima correntinha, que é o próximo pontinho. Esse fiozinho já vou aproveitando para esconder debaixo dos pontos de base. Então, vou introduzir aqui. Então, vou introduzir a agulha na próxima corrente, laça o fio. Essa mesma laçada passa por dentro da laçada da agulha, formando o ponto baixíssimo. Novamente, uma corrente. Vem no próximo ponto de base, que agora será o ponto baixo, pega apenas na alcinha de trás e faz o ponto baixíssimo.
uma corrente. Vem no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E assim nós vamos contornar toda a volta do tapete. Uma corrente, vem no próximo ponto, pegando apenas na alça de trás, um ponto baixíssimo. Uma corrente, vem no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer o contorno com esse pontinho super delicado. Ele vai ficando esse detalhezinho aqui, ó. Então, um acabamento bem simples, porque o centro do nosso tapete é bem trabalhado. Então, é uma corrente, vem no próximo, um ponto baixíssimo, contorna a peça inteira desta forma. Então, vou fazer toda a volta do trabalho com um ponto baixíssimo e uma corrente, e eu volto para finalizar com vocês. Contornei todo o tapete com um ponto baixíssimo e uma correntinha, e vai ficar desta forma, com esse detalhe aqui super delicadinho de acabamento. Para finalizar, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Agora eu vou vir aqui e fazer uma correntinha. Então, vim em cima do pontinho inicial e fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Desta forma. Aqui, corta o fiozinho, puxa ele todo para frente e faz o arremate igual fizemos das outras carreiras. Divide o fio em dois, 3 fios para cada lado. Vem um pontinho ao lado e puxa um dos fiozinhos para a parte de trás. Deixa os dois separados. Então, faz 2 nozinhos para que o trabalho não desmanche. Esse fiozinho que sobrou é só esconder por baixo dos pontos de base. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o contorno aqui da parte central do tapete. Então, o contorno não será carreira por carreira, mas sim na diagonal. Então, nós vamos contornar os motivos na diagonal. Então, primeiro vai ser 1, depois será 2 motivos, 3 motivos e assim por diante. Então, nós vamos contar a carreira como se fosse aqui na diagonal, que é acompanhando os motivos. Então, vou mostrar pra vocês essa versão do tapete, que vai ficar super linda. Nós vamos, então, trabalhar com fio rosa e não vamos fazer o nó no fio. Então, aqui no fio, eu vou fazer apenas essa argolinha. Vou trançar o fio aqui fazendo um X e vai formar essa argolinha na ponta, como se fosse uma letra E. Agora, vamos vir aqui no primeiro motivo. Introduz a agulha aqui, bem nesse pontinho que tem ao lado do ponto alto. Laça aquela argolinha, segura o fio aqui atrás e puxa por dentro do pontinho. Agora, vamos trabalhar com pontos baixíssimos. Aproveita para ir escondendo esse fiozinho que ficou solto. Então, laça o fio, traz para frente, vai ficar 2 fiozinhos na agulha, passa um por dentro do outro, formando o ponto baixíssimo. Vem no próximo ponto, introduz a agulha, laça o fio e passa por dentro da laçada, formando outro ponto baixíssimo. O fio aqui sempre vem trançando para que ele fique escondido e ao mesmo tempo preso para que não desmanche o trabalho. Laça. A mesma laçadinha, passa por dentro da laçada da agulha, formando ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar com um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Desta forma. Vamos trabalhar até o final desse motivo, que aqui é só um motivo nessa primeira parte. É um contorno bem simples, mas que faz toda a diferença na peça. Então, é um efeito super bacana. Então, aqui foi o último ponto, chegamos no ponto baixo. Introduz a agulha aqui no ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Então, o contorno da primeira... Então, o primeiro contorno ficou pronto. Corta o fio, puxa ele todo para frente. E agora, divide o fiozinho em dois, 3 fiozinhos para cada lado. Vem aqui no ponto baixo, puxa um dos fiozinhos para trás, desta forma.
Vem aqui um pontinho ao lado, puxa o outro fiozinho. O importante é sempre deixar os dois fios separados para que você possa amarrar. Então, aqui ele ficou separado por um fio da cor natural. Então, aqui é só dar 2 nozinhos e, então, esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Agora, vamos para o contorno aqui dos motivos seguintes. Então, na próxima aqui, vamos ter 2 motivos. Da mesma forma, eu vou torcer aqui formando uma letra E. Vou vir aqui um pontinho ao lado do primeiro ponto do motivo, laço esse fiozinho para trás. Então, vem trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Temos 10 pontos em cada motivo, então serão 10 pontos baixíssimos. Sempre trançando o fiozinho lá atrás, até que ele fique completamente escondido. No meio dos pontos baixíssimos. E fica um detalhe super bonito, não é mesmo? Então, aqui eu tô finalizando o primeiro motivo. Aqui o último ponto. Entre um motivo e o outro, nós vamos fazer uma corrente. Vamos vir aqui, passar a agulha ao lado do segundo motivo e fazer um ponto baixíssimo. E então, continuar o contorno. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base do próximo motivo. Então, sempre será uma correntinha e laça com um ponto baixíssimo. E depois trabalha um ponto baixíssimo para cada ponto alto de base. Então, todas as carreiras serão exatamente iguais. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E entre um motivo e outro, uma correntinha. Chegando ao final aqui do contorno do motivo, vamos contar aqui como se fossem carreiras, né? Então, a cada carreira na diagonal, corta o fio, puxa para frente, divide o fio em 2 e puxa os fiozinhos para trás, sempre separados por um pontinho, para que possa dar um nozinho lá atrás e não desmanchar. Então, puxei os 2 fios para trás, ele separadinho. Aqui dá os 2 nós e esconde ele por baixo dos pontos de base. Então, vou repetir essa sequência de contorno em todas as carreiras na diagonal. Então, é sempre acompanhando aqui a ondulação dos motivos. Então, aqui o próximo vamos ter 3, no próximo 4. Então, sempre contorna com um ponto baixíssimo para cada ponto de base, entre um motivo e outro, uma corrente e faz um ponto baixíssimo laçando aqui esse primeiro pontinho. Então, trabalha com ponto baixíssimo para cada ponto de base novamente, uma corrente, um ponto baixíssimo laçando o primeiro ponto e repete a sequência. Então, vou repetir esse contorno em todas as carreiras do tapete, sempre acompanhando a diagonal. E eu volto a mostrar para vocês como que ficou o tapete concluído. Então, pessoal, aqui está nosso tapete concluído. Ficou lindo, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado dessa versão do tapete, fiz com muito carinho para vocês. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas novidades. Beijos e até a próxima, pessoal!